Opa, pessoal, li aqui e vocês vão ver algo não tão usual da minha parte. Eu nem vou empiriquitar a minha fala, eu quero falar mal dessa merda desse anime. Puta que lá merda, cara. Tolkien Inc, né? Aí eu vi esse vídeo aqui, eu já vi esse canal alguma outra vez, nem sei se eu fiz react, mas o que eu quero falar, vamos ver se ele vai linkar os pontos aqui que eu não gostei dessa porcaria. Mas que anime ruim. Mano do céu, que anime ruim. Gente, vamos lá. Vamos lá. Olha, o que faz uma obra ser boa? Primeiro, o que é uma obra de arte? Uma obra de arte é algo, é uma ação, é uma construção e blá blá blá. O objetivo, então, vamos então para algo mais simples. O que é o objetivo da obra de arte? É causar um sentimento. Ela quer te causar um sentimento. Então eu não posso pegar uma obra que quer ser mais lenta, que quer ser monótona, uma obra que quer tal, que quer X, que quer Y. Y e falar, isso é ruim porque a obra tentou me causar medo, me causou medo, eu não gostei, a obra é ruim. Não. Ao mesmo tempo que a gente não pode, só porque tem uma proposta, que eu vou gostar de todas as propostas. Às vezes eu não tenho a maturidade, ou às vezes a obra não é boa o suficiente para se fazer traduzir. Às vezes, ou seja, às vezes o problema é na obra, às vezes o problema é em você, e não importa tanto. Mas tem uma categoria que eu gosto de chamar de refute, que é o quê? Tem muita gente que fala, ai, toda obra é bom, toda obra é boa, toda obra é boa. Aí eu falo, não é porque nós podemos gostar de todas as coisas que nós iremos conseguir gostar de todas as coisas. Porque toda obra precisa, às vezes, te ensinar a gostar dela. Do que isso significa? Às vezes você gosta da obra pelo que você sabe, às vezes você gosta da obra pelo que tem na obra. Às vezes você gosta da obra pelo que a obra representa. Às vezes você gosta da obra pelo que a obra se conectou com você. E às vezes você gosta da obra porque você não sabe nada. Ou seja, às vezes o mérito de você gostar da obra está na obra, está no ambiente, ou o mérito da obra está em você. Seja um você positivo, seu gosto pessoal, ou em você, eu nem sei do que eu gosto, eu não sei de nada, não mundo de nada. Eu olhei, papapá, e eu gostei. Que é muitas das vezes a coisa acontece. Então, quando eu falo uma obra é ruim, não gostei, vocês podem ter noção que eu consigo elogiar esse anime aqui. Não, morreu. Ô, caraca. Meu Deus, como é que a gente pesquisa as coisas aqui? Pera aí. Já foi o meu, foi mal. Como é que tem histórico? Aqui. Essa bosta aqui. Eu consigo elogiar esse anime aqui. Esse anime aqui, tal, tem uma propostazinha, ele tenta, tem um diferencial, tem um arco dramáticozinho no primeiro episódio, ele vai passar a aventura falsamente divertida e blá, 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 blá. Dá pra elogiar. Ele tenta. Agora, Tolkien, hein? Que puta lá, minha... Vamos lá. A pior coisa que uma obra pode lhe passar é a obra não dizer nada. Ou pior do que a obra dizer nada, é ela ter tanto nada a se dizer que a obra se abre para você, você olha dentro do fundo da alma da obra, você olha para tudo que a obra é, de todas as camadas possíveis e você não vê nada. Sabe aquele tipo de pessoa que às vezes é melhor você ter você não sabe que a pessoa é ignorante para estar calada. Aí ela fala e você tem certeza. Esse ponto com essa obra. Puta merda. Porque, Lê, eu vi muita gente falando mal dessa obra. E eu, como sou fusqueiro, eu falei, pô, tá dublado, tá na Netflix, tô com um tempinho livre, vamos ver se isso aqui é tão ruim. Não é que ela é ruim. Muito pelo contrário. Essa obra deve estar com uma nota baixa. O pessoal não deve estar gostando, não pelos meus motivos. Por isso que eu quero ver o que ele não vai gostar dessa obra. Porque, Lê, é porque ela é clichê. Foda-se se ela é clichê. É porque ela tem uma animação não tão ruim. Foda-se se ela não tem uma animação tão ruim. É por causa do 3D. Foda-se do 3D. Uma das minhas obras favoritas, que é Knight of Sidonia, tem um 3D que até hoje é ruim. É porque ela é muito Ed, ela é muito vergonha alheia. Foda-se se ela é Ed, foda-se se ela é vergonha alheia. Isso daí é a sua régua pessoal. É a mesma coisa. Tudo que você tá falando aqui dá pra você falar de Jojo, por exemplo. E Jojo é incrível em muitas partes. Não assisti tudo, vi algumas partes assim, mas, mano, Jojo tem umas coisinhas restantes. Mas peraí, comparar isso com Jojo é sacanagem. Esse é o ponto. Não tô comparando a obra, tô comparando seus argumentos. Então você mas Jojo não é clichê. Aí você tá entendendo qual é as partes. Aí você tá entendendo. Bom, se fosse Jojo, Baki tem uma animação ruim, tem um 3D ruim. Mano, o 3D de Baki da primeira temporada da terceira temporada da Netflix, original Netflix, tem 3D, um 3D horroroso, a animação é quase inexistente. Mas não é clichê, Baki não é clichê. Aí você tá pegando
Não é que a obra é ruim pelo que ela faz, é pelo que ela não faz. A obra parece um estudo de caso de uma pessoa que foi fazer a obra dela, pegou um guardanapo e foi colocando o que obras hoje em dia tem. E ele foi check. Ao invés dele selecionar o que eu consigo contar com isso vou colocar tudo isso na minha história. É isso. Não tem construção, a morte do pai do cara é extremamente jogada. O arco da porra da escola, a gente já reclama de Gold Geass, colocando os filhos da puta da escola. O arco da escola é uma merda. O sensei vem do nada, sem nenhum tipo de construção. A mítica de gangue só aparece. A forma dos poderes é maneira, mas vem do nada. Do que adianta ser maneiro se vem pro nada? O legal é a construção. É foda lá o Hanayama, é foda o Toporochi lá no bar, que é foda. É foda as balas explodindo dentro da boca do Hanayama lá. Do Hanayama, eu tô falando errado, acho que é. E as bochechas estourando, né? Que foda. Foda pra caralho, mas é toda a construção da luta pra chegar naquele ponto. Daquele ponto a gente tá. A obra é uma coleção de cenas desconexas sem viés dramático. E o mínimo que tem é tão perto ao nada que se você não vê o pouco de qualidade que a sua obra tem, não é culpa sua, é culpa da obra. Que é tanto lixo. Que é tanto lixo em volta de algo que poderia ser bom que você não consegue ver. Você não consegue ver. E é bizarramente o que tem nessa obra. Vambora. Não quero fazer esse react ficar longo aqui, não. Eu acho que eu já desabafei, entendeu? Porque não é questão, Lê, de ser ruim, pô. Tem muita obra ruim pra caraca, com animação ruim, com ritmo ruim. Mas, mano, se tem uma coisa boa na obra, eu consigo me apegar a essa uma coisa boa. Vamos lá, de novo, desculpa. O Zaki-chan, mano, tem porra de PNG em um Zaki-chan. Em Zaki-chan tem um episódio horroroso que é simplesmente o fundo são fotos de um local que ela tá fazendo merchan com um filtrozinho pra parecer anime, né? Nem porra nenhuma, é um filtro de merda. E mesmo assim não consigo gostar da obra. Então imagina que uma pessoa que eu não faço força para não gostar, eu faço força para, não é que para gostar, eu faço força para entender o apelo da obra, o que tem na obra, o que pessoas podem gostar da obra. Mesmo que eu não goste do que tem lá, eu só paro. Mas eu não posso, por exemplo, ir para de novo uma obra de terror, sentir medo, desligar a obra e falar a obra é ruim por isso. Então eu tenho que tentar entender, não porque eu não gosto, porque eu não gosto, eu sei porque eu não gosto, mas é porque outras pessoas gostam. Porque se eu vejo a obra com os olhos de outra pessoa, talvez eu consiga emular esses olhos e eu ver algo além. Então é como se uma obra ruim, que eu consigo ver valor, o mérito está em mim de conseguir sair do vale da cegueira e enxergar algo bom ali. Entendeu qual pontinho? Essa temporada de verão tá sensacional. Essa temporada de verão tá sensacional. Uma penca de obra legal lançando e que deu realmente vontade de se assistir. O Verão em que Hikaru Morreu, que pra mim já é o anime do ano. A segunda temporada de Dandadan, que tá divertidíssima. Você elogiou muito esse anime, muito. Mas eu falei, vou não. Porque, cara, eu sou cagão, caramba. Eu sou cagão. Eu não consigo. Se a obra, caramba, fosse um filme, com a narrativa de filme, eu gostaria. Porque eu saber que aquela minha angústia vai acabar e conseguir sofrer ela de uma vez só, me dá forças pra conseguir. Eu já consegui. Eu já assisti filmes de terror que eu estava gostando. Filmes de suspense e dramático que eu estava gostando. Mas não dá, mano. Tem uma hora que meu coração parece que vai parar. Eu falo, não. Parou. E eu paro. Mano, mortos, vivos, noite. Agora assim, mano, teve filme de terror que eu parcelei 3 vezes, porra. 3 vezes filme de terror. E tem Slice of Life ruim que consegui assistir de uma vez só. Então pra vocês verem que realmente não é pra mim, não. Mas eu tento, tá? Eu tento. De vez em quando eu tento assistir alguma coisinha de terror com suspense. Lado bom é que eu sou cagão, mas eu gosto de elementos. Então, se tem uma obra, ela tem um episódio, um pedaço do filme, alguma coisa de terror, de suspense, daquele arco, igual teve lá no Wallace Gromit, eu consigo valorizar muito. Mas aí, né, a obra ser isso, me afasta. Gachiakuta, que ficou um pouco arrastado depois do segundo episódio, mas... Gachiakuta, segunda arrastada? Cara, ao contrário, eu acho que Gachiakuta muda muito. Porque, Lê, eu estou detestando o ritmo inicial das obras atuais. Que é, sabe a regra dos 3 episódios? Que é o que? A necessidade da obra de se provar, pra mim, já deu. Porque às vezes a obra não é que ela faz uma boa obra, ela se traduz em signos de hype. Então eu preciso mostrar algo grande, preciso mostrar tramas, preciso mostrar pra onde vai a obra. E como eu gosto de Life of Life, às vezes a obra só usar esses 3 episódios, 2 episódios, 1 episódio, pra mostrar o que ela
não, o que ela virar a ser, pra mim é muito mais belo e me abre muito mais o coração do que essas obras colocando 2, 3, 4, 5, 6 promessas. Foi o que Kaiji Wait fez, foi o que Kachakuta fez, ao ponto que eu começo a gostar mais dessas obras quando elas desaceleram para tratar não todos os 5 temas que vai ter na obra, mas um, né? Minha tradução. Lê, o que você tá falando? As técnicas de empatia que 90% dos autores usam no começo da obra, para mim já saturou. Não porque isso está errado, não porque isso é ruim. É porque eu tendo a gostar mais do que a obra se torna ou vai se tornando do que nesse Pílula Fest, sabe? É como se a introdução dos animes atualmente fosse um TikTok para precaver o que a obra vai ser, só que a obra sendo um filme. Ou pior, quando a obra não se faz um filme, fica só no TikTok, que é o trailer, né? Esse negócio é como se a obra fosse um trailer. Então, em vez de eu ver o trailer, eu vejo a obra, basicamente. Então, e você pode ver nisso, né? Boa parte das obras fazem isso, né? Pô, isso não é novo, não, tá? Yaiba teve isso também. Pega os 3 primeiros episódios. Mano, é tanta coisa na obra lá. Tá traduzida a primeira temporada, tá dublada na Netflix, Yaiba. É uma obra de japonês, um monte de coisa, um monte de lore. E quando a obra desacelera e trata, eu acabo gostando mais, né? Então, ou seja, do que eu tô falando, mesmo Kachakuta tendo desacelerado ou perdido o ritmo, isso eu acabei gostando. Vamos dar um exemplo daquele animezinho de romance que tá todo mundo amando? Não gostei do começo. Mano, o começo é um melodrama acelerado, nojento, tá? Não gostei. Não gostei. Tava aqui no comecinho. É um melodrama. Ai, meu Deus! De novela mexicana. Que horroroso. 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 O anime ainda é bom. Você entende. Um problema é exatamente a velocidade. Você não viu o mundo, você não viu os personagens, você não viu o contrassenso, você não viu comparativos. A obra só te mostra e fala, isso é isso. Aí, do que a obra te falou, não te mostrou, ele age como isso fosse isso, né? Então, tipo, até porque essa obra, ela é um copia e cola de 90% das obras de romance que se tem, de Romeu e Julieta, Love Complex, Toradori, blá blá blá, um monte, School, Hard lá, menininha, tum, é isso. Lê, nossa, mas você jogou o anime para merda, o anime é bom, tá? Eu tô sendo caricatural, mas não é que eu tô detestando. Eu tenho certeza, apenas pelos cortes que eu vi desse anime, que eu tô assistindo dublado, dos cortes que eu vi desse anime, ele vai parar com esse negócio de tentar ser melodramático e vai desacelerar e tratar mais os seus personagens menos como arquétipos e mais como personagens. Uma única cena que eu vi de spoiler da obra já prova isso. Então isso que eu não gostei, tá, é só a obra jogando o jogo da indústria, tentando fazer o que o anime lá da Idol fez no primeiro episódio, com a Canção da Morte. Tá se fazendo, tá se vendendo. O pessoal percebeu, tal. O pessoal dá mais chance pros 3 primeiros episódios. Então vamos condensar informações. Não é nem 3 primeiros episódios, tem mangá também. É aquela coisa que a gente vê dos caras tão com medo do mangá ser cancelado que eles tentam fazer no começo uma história gigantesca que daria até mesmo para fechar, né? Pega essa porcaria do Tolkien, dava pra fazer da premissa que colocou aqui um filme, só dele vingando. Aí depois que eles conseguem, aí eles esticam a história nesse sentido. Aí eu não gosto desse tipo, tá? Mas que ainda assim tá bem maneirinho. Dr. Stone, que eu particularmente não assisto, mas ouvi muita coisa boa sobre. Só bom pra caraca. Nossa, essa última temporada. Pô, mano. Quanto mais eu elogio o Dr. Stone, parece que eu não elogiei o suficiente, mano. Caraca, a única coisa que faltou de Dr. Stone pra ele virar esse hit é o tratamento de Jujutsu, né? Não que tipo, se Dr. Stone, vamos lá. É mais difícil chegar ao 9 às vezes do que chegar ao 10. Até porque, né, Dr. Stone, se tivesse uma puta de uma animação, ele não iria pra 10, ele iria pra 9.3, 9.5. Então é muito mais impressionante a obra sozinha, sem ter essa animação e essa direção genial, chegar ao 9, chegar ao 8, do que se a gente puxar mais 10 bilhões de dinheiro pra ter uma animação mais foda e desse 8, desse 9, pra ir pra mais meio ponto. Sabe qual é o pontinho? Ou seja, eu ficaria mais comercial. Talvez ficaria mais plasticamente. É a mesma coisa que foi com o Kimetsu, que foi com o Jujutsu, né? Seria aquele temperozinho lá que você já tava gostando sem. E colocar mais desse tempero, para você, de que você já tá gostando, não é tão incrível. Não dizendo que, oh meu Deus, é porque eu não vivo nesse mundo ideal. Se tudo fosse perfeito, tudo seria perfeito, né? É aquilo. Seria maneirinho? Seria, mas pô, não adianta ficar chorando por leite derramado, até porque não é eu que defino essas coisas. Eu fico feliz de que a obra conseguiu se entregar. Por quê?
porque tem muita obra que nem isso consegue fazer. Que pra compensar isso tudo, a gente também recebeu o pior anime desse ano. E ele atende pelo nome de Tougen Anki, baseado no mangá de Yura Urushibara. Eu sou uma pessoa que prefere assistir alguma coisa que me desagrade do que algo que tenha gosto de isopor e não me cause Pô, ele emoção sintetizou. Filha da mãe, sintetizou o que... Ô, filha, em 30 segundos tu sintetizou o que eu disse em 8, filha da mãe. nenhuma. Tem certo Bandido. tchan no desgosto, sabe? Por mais que falar isso em voz alta soe estranho. Ainda é um sentimento, ainda provoca alguma coisa dentro de você. Revolta, nojo, choque, essas coisas. Mas Quantas tão... vezes você já não ficou... eu falo isso. Eu fiquei quase 2 horas reclamando de Thor, Amor e Trovão. Olha que interessante. A obra foi tão inócua, ruim pra mim, mas ela conseguiu me dar muita conversa. Então o papel que a obra deveria me fazer nas telas, ela fez, entre aspas, fora delas. Então, literal, obras ruins têm o seu valor, nem de que para você odiar e externalizar o seu ódio, a sua repulsa. É um dos motivos que eu tô fazendo isso daqui. Para, pelo menos, eu poder lavar a minha alma e ficar com raiva da obra. Tougen Anki é o tipo de anime que não causa nenhuma dessas coisas. Pra não falar que ele não causa nada na minha pessoa, ele causa tédio. Muito tédio. Porque ele é um caldeirão de clichês. Você pode até dizer que pela obra ser um shonen, estar recheado de clichês é quase um sinônimo da coisa. Uma coisa é... Vamos lá. Vamos fazer clichê. Clichê de bolo. Pensa num bolo que a sua mãe que você come todo santo dia. Pensa num pão com manteiga que você às vezes come todo santo dia. Uma tapioquinha com ovo que você come todo dia. Um cuscuzinho com manteiga, cuscuzinho com ovo que você come todo dia. Por você comer todo dia, chega a um ponto que você come essa comida e você gorfa, você cospe. Não, não é? Então imagine se no dia que você foi comer o seu cuscuz, a massa estava passada, o ovo estava podre, a massa de tapioca queimou e você comeu. Ainda são os mesmos ingredientes. Ainda é a mesma coisa. É o que você comeu o tempo todo, só que agora estragado e mal feito. É isso que é Tougen Anki. Se você é uma pessoa que tem esse saco e come todo dia uma coisinha diferente, quer experimentar todas as comidas do mundo, você quer comer algo com substância, você não vai se deixar levar pela sua memória afetiva do que você comia na infância e você quer ser Masterchef, tranquilo. Mas tem gente que não se importam tanto. Desde que seja nutritivo, desde que lhe encha e você tenha um mínimo de educação alimentar, você coma o que você quiser, repetindo a mesma coisa, tapioca com ovo o resto da sua vida. Pra você ter noção, quando eu vou lá pra minha mãe e peço pra ela fazer, que é a melhor tapioca com ovo que a minha mãe compra, a minha mãe, ela olha pra mim, de novo, filho, você só vem aqui pra comer tapioca com ovo, você não se cansa, não? Não, porque quando eu faço, fica tão boa quanto a sua. Ao ponto, a mesma coisa, os mesmos ingredientes, os mesmos elementos. Eu fazendo fica ruim, minha mãe fazendo fica bom. Então Tougen Anki não é ruim porque ele tem clichê. Ele é ruim porque ele tem clichê e não sabe fazer. O cara só jogou um monte de coisa na caldeirão, bateu e viu que deu e serviu, né? Até mesmo no fanservice, vamos pro fanservice. Lê, a melhor coisa dos animes. As mulheres. Sério, é a única coisa com mais, entre essas, objetividade de qualidade. Que pelo menos tem umas mulher bonita, pelo menos tem uma coragem de colocar aquele super, mega, extra, absurdamente extrapolativo, que nem nos etis mais pesados os caras fazem aquilo ali. Ao menos tem uma coragem lá. Mas essa coragem lá é simplesmente um contraponto pra toda a falta de qualidade que a obra não tem. Então é simplesmente um ponto de apelo. Pô, essa personagem vai ser um água com salsicha. Vamos fazer ela o mais apelativa possível pra pelo menos isso, sei lá, fazer um cortezinho esquisito. E sabe o que é mais bizarro? As personagens femininas na obra, até então, tirando o protagonista, são os personagens que mais têm camadas, que mais são, entre aspas, bem feitos. Sabe por quê? Porque elas têm uma função. E os outros personagens, o Edzinho lá, ele é reativo. O idiota lá, insuportável. Nós temos duas piadas. A menininha lá com tara de cuidado. E o menininho com tara de... eu vou morrer, depressivo. Vou morrer doente. Os dois personagens são personagens extrapolativos. Caricaturas. Eles são caricaturas. Qual desses dois personagens você conseguiu gostar mais? A Leon, é porque ela é gostosa. Tá, tudo bem. Qual desses dois personagens irrita menos? A mulher, não é? Então por que ela tinha que perder? Tá vendo qual é o ponto aqui? Até o Caba... naquilo que talvez o pessoal mais bata, que é as personagens desproporcionais, que eu tenho nenhum problema com isso. Eu não vou reclamar disso se eu adoro o Tibi. A cabeça dos cabos é uma melancia. Cabeção gigante, olho de alienígena, pode. Mas, eu quero fazer, dane-se. Violão com tumor, um violão com tumor. Beleza, né? Não é busto. Ela tá com tumor daquele jeito. Tudo bem.
Não é isso que eu vou reclamar. Se fosse isso, ou seja, de novo, não é isso, é o que falta. Não é o que foi feito, é o que falta para o que esse foi feito ter algum mínimo de qualidade. Eu não discordo, Vamos ver todo se você vai bater nisso. shonen tem clichê, tem fórmula. E eu também penso que, mesmo que alguma coisa seja clichê, não quer dizer que ela não seja boa ou que não tenha atributos interessantes. Todo shonen de sucesso tem pelo menos alguma coisa de diferente dos outros, algo que destaque. Porque o clichê é aquele que traz a estabilidade para a indústria, né? O problema do clichê não é o clichê existir, é a indústria japonesa está tão estagnada que ela não consegue fazer nada, não consegue colocar nada no diferente, né? Tanto que o pessoal fala que, mano, quer ver o anime ser diferente? Pega anime de bandinha, pega anime de hobby, pega anime de esportes, golfe, pega anime, aquele anime do acampamento, porque mesmo que ele seja ruim, é um anime ruim, ele é muito mal feito, blá, 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 tem um draminha lá, foda-se. Mas só por você estar assistindo uma obra sobre um hobby disruptivo que você não conhece, apenas essas informações são legais. Igual, vamos lá, Hataraku Saibu, mesmo o drama que eles colocam. Mas você tá lá aprendendo uma coisinha, é divertida. O episódio lá das células brigando entre si ainda é um puta de um episódio legal. O que acaba acontecendo é que os clichês, ao invés de serem facilitadores, se tornam muletas, sabe? Esse é o problema do clichê de verdade. Porque tudo bem, as obras, tudo bem, tá tendo Jujutsu, aí vai ter o Jujutsu 2 feito por outra pessoa. Tudo bem. Se ele conseguir imprimir a identidade dele, eu que gostei de Jujutsu, eu vou ter uma obra análoga a Jujutsu, desde que eu coloque que será uma obra diferente, divertida, igual todo tipo de padrão. Porque é isso que é um dos pontos da arte, como a arte influencia ela mesma. O cinema tem isso há anos. Faroeste. E se você não quer temática, se vai de cinematografia, vem a filha da mãe lá colocando o japonês lá que colocava aquela câmera disruptiva no foco, que a câmera iria se mexendo e a câmera era no personagem, depois dele, uma cacetada de autor, de diretor autoral fazendo a mesma coisa, que aí depois saiu disso para isso. É a transformação, os clichês fazem parte da transformação. O problema é exatamente que o que vai além desses clichês, que é essa transformação. Dada a indústria japonesa de animação ser muito engessada e pouco avessa a risco, porque ela só consegue fazer essa animação. É o que acontece com jogos, é os AAA, né? É os AAA. O que é a EA são os animes na sua média. Entendeu qual é o ponto? GNC 4, por assim dizer. Né? Mas pelo menos o anime você vai conseguir achar algumas coisinhas diferentes, né? Diferentes para você assistir. Anime ele tem muito mais obras do que jogos, né? Você vai conseguir assistir muito mais obras. Claro que filme vai ter muito mais. O filme vai ter umas 100 vezes mais obras boas do que animação, até porque é muito mais fácil fazer um filme do que fazer uma animação. A animação depende de uma equipe, de uma equipe, uma animação. Se o cara for foda, o cara faz um filme foda com a câmera de celular. Foda-se, né? Não que não tenha uma animação feita por um cara só, mas é estruturalmente mais difícil. É a vida. Eu consigo ver isso até em obras que eu não curto, tipo Jujutsu Kaisen e Kaiju No. 8. Por mais que eu não goste, Eu não gosto de Kaiju No. 8, mas é aquilo que eu falei. Até mesmo, por exemplo, o que eu não gosto de Kaiju No. 8 é o cara ser um cara de 40 anos que age com uma porra no adolescente. Vai se ferrar, pô. Colocava o adolescente. É um signo de tradução, porque ele é feito pra você se identificar apenas no texto, não como ele se manifesta, sabe? Aí ele tá lá, aí ele é um cara que viveu lá vendo os kaiju por dentro. Aí como é que essa habilidade se manifesta? Não se manifesta. É socão. É gigantesco. Se você troca o protagonista por o cara genérico, não muda muita coisa. Diferente, por exemplo, vamos de novo, com o anime lá que eu recomendei do... Esqueci o nome. Esse aqui, ó. Cadê essa bodega? Tá aqui, ó. Aqui, esse daqui, ó. Gostei pra caraca, tá? Tá bom? Lembra, você falou tão mal dele, eu falei tão mal dele, se ele fosse essa média do que é esses 3 episódios, tá? E o que eu não gostei é deles terem quebrado esse desenvolvimento dramático, desse desenvolvimento melodramático, e dividir em 3 episódios, que não precisava. Mas é simplesmente a questão... A parte dramática eu gostei, mas o melodramático eu não gostei porque faltou preparação, basicamente. Pra 3 episódios. Aí sacanagem. Esse aqui, ó. Que é um cara de meia idade. Você pode dizer, o sonho de um cara de meia idade com uma menininha, tal. Você pode falar isso. Duvido você falar isso assistindo a obra. Ele é um cara ranzinza, ele é desse arquétipo, ele trabalha desse arquétipo, ele é esse cara velho, papapá. Então imagine se esse cabo aqui fosse, mas ele agisse como um adolescente. Tá vendo qual é o ponto? Então pra que você vai apelar para um signo se você não vai usar o que aquele signo te faz? Pra mim, isso me deixa mais puto do que a sua falha, sabe? Ou seja, literal, eu gosto mais desse anime, daquela que tem proposta, ele tem uma proposta que eu gosto muito mais do que Kaiju No. 8, do que Kaiju No. 8. Tá bom, vou colocar um quarentão, coloca a porra no quarentão, filha da mãe.
Eu consigo entender de onde vem o apreço das outras pessoas por essas obras, sabe? Tolkien, por outro lado, tenta ser tudo e nesse processo se torna nada. Depois de assistir o primeiro episódio e ver que nele já tinham muitas paradas que aconteciam em outros animes, eu resolvi acompanhar, pura e unicamente pra ver quantos clichês de shonen essa porra iria tentar colocar no próprio plot como se fosse a coisa mais original do mundo. Mano, não, ele não faz isso pra ser original. Ele tá apelando porque ele sabe que não tem. Não, ele não tipo, olha, eu tô sendo original. Não, gente, não se projetem no autor, né? Porque mesmo que seja arte, ainda é, entre aspas, um produto. Talvez o que esse cara deu foi sorte. Ele é um autor ruim, medíocre, que no começo da obra dele, não sei se vai ficar bom e nem me interessa se essa bosta vai ficar boa. Vamos no mal, vamos ver a nota do mangá? Vamos no mal? Vamos no mal? Se a porra tiver mais que 7, já prova o meu ponto, mas... Aqui, vamos lá. Anime, 6,5, já tá alto, mas tudo bem. 7. Falei que prova, mas ainda não, né? Ué, não tem porra nenhuma. Tem só 6 mil membros. É aquela obra B, caça-like, apelativa, né? Igual aqueles caras do mascarado com a máscara que tem um sorrisinho. É isso aí, entendeu? E olha, eu não me decepcionei nem um pouquinho. Tanto que eu vou fazer uma lista. Sim, uma lista de tudo que vocês acham em Tolkien que foi chupado de alguma obra mais interessante e que soube explorar aquela ideia melhor. Obviamente vão esse é o ponto. Então, o ponto não é o elemento, mas como esse elemento foi trabalhado. spoilers, então fique aqui por sua própria conta e risco. Se bem que eu dar spoiler desse negócio pra ti é quase um favor que eu tô fazendo pra você não ter que conferir esse negócio por conta própria. Mas enfim, se algum ser insano ainda quiser assistir sem saber de nada, essa daqui é só deixa. Dito isso, bora pro primeiro tópico, a perda da família. Essa é uma artimanha que muitos shonens usam pra dar o pontapé inicial em suas histórias ou dar uma profundidade básica pros seus personagens principais logo de cara. Ela serve tanto pra família toda, quanto pra irmã, mãe e, como é no caso de Tolkien, o pai. Isso rola logo no primeiro episódio, juntamente com a revelação. Só você pegar como essa bosta aqui fez com o Gachakuta. Literal, os mesmos elementos. Na mesma série. Pega o que fez. Como foi feito o melodramático, como foi feita a coisa. O problema é, no dia que eles brigam... Ai, eu te odeio, pai! Ai, não, pai, eu disse que eu te odeio, você morreu, não! Só que aí o drama, tipo, é ruim que se fazem isso. Cara, se a obra for consciente, dá pra fazer uma obra boa com isso. Eu tô. É pra mostrar o quão caricaturalmente ruim. Se o caba for. Vamos lá. Se você é um mestre, você consegue pegar o barro e fazer de uma escultura. Aquilo que as pessoas têm nojo, o barro do chão, você faz uma escultura que todos vão amar. Mas se você não é um mestre, você vai pegar barro e jogar na cara dos outros e todo mundo vai odiar. Então, o ponto é o quão caricaturalmente ruim é feito. Porque em Gachakuta, isso é feito pra gerar o drama, pra quebrar o mundo, pra quebrar o protagonista, pra tudo. Nessa bosta, nessa bosta é tão do nada que seria impressionante se o pai não tivesse morrido. Sobre o Shiki, o nosso protagonista, ser um descendente de Oni, que havia sido resgatado pelo pai quando era só um bebê. O pai esse que era um Momotaro, que pra você que não sabe, é uma figura folclórica japonesa. Bem resumidamente, a história é sobre um bebê que nasceu de dentro de um pêssego e que quando cresceu, partiu em uma jornada pra derrotar Onis. Ou seja, Tolkien retrata a rivalidade entre esses dois seres folclóricos, só que do ponto de vista dos Onis, que no conto original são os vilões. E isso justamente nos leva de uma maneira mais fantasiosa, dark, tipo um Blue Lock da vida, sabe? É mais ou menos a sensação que dá de Blue Lock é edge, sabe? Edge. Desculpa, se você olha pra isso, as caretas de Blue Lock, edge, isso é ruim por isso. Desculpa, cara, você é um análogo a Tokusatsu é ruim porque é bobo. Não. O viés estético, você não gostar do viés estético e você só falar é feio, não gostei, é edge, não gostei, é porque você olhou e não viu o valor. Né? Quando você tem uma obra que tem um viés estético, tem um apelo estético diferente ou dissonante e você não gosta, você trata e trabalha a obra usando esses vieses que ela fez errado. No caso de Blue Lock, é por causa da animação, por causa da direção, tanto que no mangá isso funciona muito bem. Então, o erro de Blue Lock foi não conseguir traduzir o porquê da existência dessas cenas existem, são boas no mangá, do que no anime. Já que no mangá não se tem elementos para se fazer a empatia, você ser mais extrapolativo faz muito sentido. O que a sua obra tenta fazer? Ela tenta ser mais dark, edgy, igual naquela porra daquela cena. Ai, você da porra do Sasuke lá. Ai, vai se ferrar. Que cena ruim. Aí o cara tá lá sendo esmagado lá pelo vácuo. Ai, como assim ele tá... Ai, como assim ele conseguiu manter a sanidade com o espaço dele sendo esmagado pelo espaço? Aí ele sai do negócio lá e fala... eu já fiquei, porque meu pai era ruim. Eu já fiquei, por causa que meu pai era ruim, dentro de um duto de ventilação muito mais apertado, comparado a isso que você fez comigo.
Filha de uma mãe, caba. O que faltou para essa obra? Para essa cena ser bom? Vou falar especificamente dessa cena, desse episódio. Cara, se você vai ser extrapolativo, se você vai ser maluco, ou seja, é a função da sua obra, ou seja maluco, ou seja doido, seja extrapolativo, faça pose. Mas não, os personagens têm um design, qualquer coisa. Sim, são apenas arquétipos, não tem nenhum tipo de... Você podia pegar um personagem, até a personagem, eles fazem a piadinha lá do... Nossa, olha esse estranho olhar de pureza. Você não vai ter esse estranho olhar de pureza porque todo mundo tem o mesmo rosto. Vamos lá. Vamos lá. Jojo pode fazer esses negócios sem noção. Sim, sabe por quê? Porque olha o que Jojo fez e construiu dentro da história inteira para as cenas sem noção, loucas, malucas, disruptivas que eles fazem fazer sentido. Ou seja, é uma cena que só não tem preparação, não, só pra falar o quanto ele é triste. E o que foi preparado pra isso é uma conversa que ele teve e a cicatriz dele, que diz pra falar como ele é uma pessoa sofrida. E a função do personagem é mostrar o quanto ele é sofrido. A função do protagonista é mostrar quanto ele é protagonista. A função da menininha cheia de vergonha é pra mostrar como ela é cheia de vergonha. Os personagens são a sua função, que torna eles binário. E não há nada na obra que se faça eu gostar desse tipo de personagem. Porque eu consigo pensar em várias obras que tem personagens binários, mas o mundo é interessante. O design é interessante. A construção de mundo, a ambientação, o ritmo é interessante. Você escolheu uma coisa. Vou fazer personagens binários. Mas fazer personagens binários pode diminuir a empatia, deixar o grupinho mais chato, tornar eles apenas caricaturas. Sim. Tá, e o que você vai fazer pra contrapor isso? Sim. E não fez mais nada. Nosso segundo tópico, a guerra entre dois tipos de raças / personagens diferentes. Demon Slayer, Attack on Titan, Tokyo Ghoul. A cena da escola foi de fuder, a cena do arco foi de... Caba, esse anime, acho que 10 episódios, porque ele é um chupadão. Esse cara vai ficar sem escola, ele vai ficar sem ideia. Ou ele vai ter que ser um gênio e se reinventar, ou ele vai ficar sem ideia e vai repetir o que ele já fez. Que muito provavelmente vai acontecer, que é o quê? Esse cara colocou em, acho que 10 episódios, 8 episódios, a quantidade de plot e subplot e de introdução que obras têm em 3, 4 sagas, em 5 sagas. Ele em 8 episódios atochou o que uma obra levaria 25, 50 episódios facilmente. Uma obra mediana. Imagina que essa obra fez. Só se você for elencar as construções, nem precisa ser esse negócio de ruim. Vamos lá. Protagonista especial, sangue especial, depois a gente tem Guerra de Dois Mundos, depois você tem Organização Secreta, depois você tem Escola, depois você tem Clãs, depois você tem Construção, depois você tem Power Scale, depois você tem Poderes Extrapolativos, depois você tem a Inadequação, depois você tem Hipocrisia de Ação. Mano, é muita coisa, velho! É muita coisa pra nada sendo dizido, mano. Parece barulho, né? Até aquele poder. Vamos lá, duas coisas interessantes que eu achei na obra, pra não falar mal dela. A formulação do último poder que foi usado, de compressão de ar, eu achei maneiro. Eu achei da hora. Maneirinho. E a luta da menininha lá, da mulher tarada. Eu achei que a de Maria Chiquinha seria melhor, seria mais legal. Aí, porra, água com salsicha. Mas a da mulher lá, com tara. Mano, como é que ela pode ser a personagem secundária que mais teve desenvolvimento, porra? Mano, mas literal foi só uma piada que reverberou mais na personalidade, na ação, no desenvolvimento. Tipo, por ela ser uma piada, tratada como uma piada, e isso ainda ser um motivador, tornou ela mais efetiva do que a escada que ela foi pra porra do outro personagem, velho. Olha que maluquice. Como é que pode? Porque e o cara lá, o flashback dramático, vai pra porra, flashback dramático, filha da mãe. Não tem mérito nenhum nas suas ações. Até mesmo o mérito das suas ações foi o sacrifício da escada que você usou, que essa escada é melhor do que você. Olha que loucura, velho. Bleach, Jujutsu Kaisen, essas são apenas algumas obras que também usam dessa mesma fórmula como uma parte crucial pro seu desenvolvimento. Não funciona em Tougen Nanki, não só porque a gente é apresentado essa rivalidade ao mesmo tempo que o protagonista, mas porque não se é explicado a razão ou o propósito dela. Sim e não, isso é feito de propósito, é pra gente ser mais ou menos o que o protagonista é, pra gente estar desenvolvendo o mundo, né? Legal. Cadê a parte aventuresca? Cadê a parte aventuresca? Mas tem parte aventuresca. O protagonista não sabe. Aí, por ele não saber, ele se ferra. Legal, maneiro. Conclusão de mundo novo. Sabe o que aconteceria? Como todo mundo tem habilidade diferente, mesmo se ele soubesse, ainda teria esse viés de novidade.
já que cada tipo de sangue, se manifesta de uma maneira diferente. Então esse viés de que ele não sabe, ele já não saberia se ele soubesse como o mundo funciona. Então funcionaria tudo isso se o pai tivesse treinado ele. Olha que merda. Então não é que nós estamos desbravando esse mundo. Nós estamos desbravando esse mundo da maneira mais chata, clichê e sem noção possível. Com todas as estruturas possíveis. Mano do céu. Tipo, até os mistériozinhos. Ai, que poder esquisito. Aí, tal. Por exemplo, por que todo mundo tem um cara lá tem uma armadura, faz um objeto, faz um semi-armadura e ele faz o objeto inteiro. Mas vamos lá, o porra lá fala lá nós temos aqui que manter as emoções, e ele consegue fazer isso com emoções dissonantes. Só que aí tem outro personagem que se manifesta de uma forma parecida com o protagonista. Não, é diferente. Mas a manifestação é igual, do que se foda. Se no texto tá dizendo isso é diferente, você tá se manifestando visualmente da mesma forma, cadê o apelo visual, porra? Se é pra estar no texto, leia o livro, não vejo. Isso é um saco. Né? Ou seja, a obra tem uma estrutura de que é para fazer personagens apáticos para o fogo do protagonista brilhar mais. Só que além do protagonista não brilhar, os outros personagens não fazem essa função porque eles tentam brilhar também. Aí fica um personagem que não brilha, que deveria brilhar, personagens feitos para serem levemente mais apáticos, mas que tentam brilhar. Aí há um bando de coisa que não funciona. Uma rivalidade que simplesmente tá ali, existindo. Os dois grupos se matam a troco de nada, e isso se comprova quando a motivação do Shiki é puramente pessoal. Não tem nada a ver com essa guerra entre Onis e Momotarosu. Esse é o ponto. Né? Que isso é construído pra esse estado que ele tá. Cara, é muito fazer... Mano, é bizarro, velho, é bizarro. Você pegar com o Gachakuta, velho. Olha, assiste o Gachakuta, assiste essa merda. É bizarro de você ver as estruturas chupadas sem entender a técnica. Do lado dos Onis exclusivamente porque ele quer vingança pela morte do pai. Nada além disso. Chuto. Interessante. Essa é uma parte interessante. A interação dele com aquele personagem lá dele. Então você tem os chifrinhos aqui, não consegue levar, tá vendo? Eu também tenho. Tá vendo qual ponto aqui? Lê, mas eu não entendi. Por que você tá elogiando? Não, eu não tô elogiando. Sabe por quê? Porque a obra, acho que no seu 3º episódio, está agora trabalhando as excentricidades do protagonista. Agora. Não era muito melhor a gente saber que uma porra desse protagonista age no 1º episódio? Mas a gente... Não, poderia ter tido ele brigando com os caras, ele treinando, ele ser uma pessoa meio que fica se exibindo, um monte de coisinhas para essas interações, que essa interação do motivo bobo que a rivalidade começa, é legal. O motivo bobo é legal, é interessante. Por quê? Porque todos lá é para serem frios. Foda-se se o outro personagem joga isso pra casa do caralho. É para todos serem frios, calculistas, é para todos serem máquinas. Enquanto ele é uma máquina com emoção. Esse é o paralelo, e por isso que ele não consegue se dar bem com ele. O problema é que isso é trabalhado até a página 2, porque tá cheio de personagens, cheio de excentricidade. Mas ser máquina e ser excêntrico é diferente. Só que a porra do cara falou que esse corno precisa controlar as emoções. E até a menininha lá que tem um grau de excentricidade, quando ela se descontrola, ela vira aquele monstro. Então, não funciona. O cara coloca um termo pra gente ter que aplicar esse termo nesse pedaço da obra, mas nesse outro pedaço é comédia, nesse outro personagem aqui pode, nesse aqui não. Esse tá de exceção ridículo, velho. Que talvez exista alguma explicação cultural pra essa rivalidade. Afinal, a gente tá falando sobre folclore japonês, querendo ou não, né? Mas eu, como alguém que tá assistindo isso sem saber essa explicação hipotética, não consigo ver graça nessa rivalidade sem ter o contexto. Quem conta pro Shiki sobre isso tudo, logo depois do moleque ver o pai indo de arrasta pra cima, é o Muda. Cara, o contexto é gangue. A gente é a gangue e eles se caçam, né? Eles tentaram fazer isso, os Momotaros, eles nascem pra matar, então eles têm que caçar os demônios, tinha que ter algo mais, tá debatendo natureza, debatendo que dor. É o duplo Skyrim de natureza, aonde você acha que a sua função é uma, mas a sua função que te cega, é basicamente isso. Onde é que tá isso na obra, onde tá isso trabalhado, caralho. Mano, será que eu teria... Mano, agora eu fiquei curioso pra ver alguém defendendo essa obra, velho. Pelo menos pelo anime, né? Vai que o mangá, ele é só medíocre, não ruim. Dano, que leva a gente pro nosso 3º tópico, o Sensei Overpower. Outra coisa extremamente comum em shonens é que os protagonistas possuam um sensei. O cara nem sensei é. O que esse Koro ensinou, pô? Ele é só ele é um espelho de poder, ele não é um sensei não, pô.
mestre, um guia, alguém extremamente mais poderoso do que eles que vai ajudá-los a ficarem mais fortes. E que normalmente tem uma primeira aparição bem escrachada, justamente pra nós termos uma Pô, noção. a gente nem teve arco de treinamento, já tendo arco de coisa. Ale, mas Gachakuta teve isso. Gachakuta teve isso. Nem teve um arco de treinamento decente, tava lá, a invasão lá do negócio lá. O filho da puta apanhou, ele tem os poderes overpowers, e a gente já vê que o protagonista ele tem uma resistência e uma força desde a porra do primeiro episódio. Ou do segundo. Não, no primeiro episódio, quando toma lá o tiro, no segundo episódio a gente já vê a porra do protagonista dessa bosta. Não. Mas tem lá. É descontrole. Uma coisa, descontrole de falta de habilidade. Ao ponto que a habilidade dele se manifesta de uma maneira que ainda é uma ajuda de um terceiro. Do amuleto lá. Olha a diferença dessa bosta. Cara, eu sei que eu tô esquizofrênico, que eu não acho que vai ter ninguém defendendo essa bomba, porque acho que ninguém que assiste isso daí vai estar com senso crítico tão afiado. Mas eu sempre tô. Mas mas é interessante essa síntese de antítese, tá? Eu acho que o vídeo fica mais proveitoso do que eu só vomitar a minha opinião aqui. Da magnitude dos poderes do cidadão. O Mudano leva o Shiki pra uma escola de Onísio, onde eles são treinados para combater os Momotaros, e dá continuidade ao ciclo vicioso da rivalidade sem explicação por mais algum tempo. Nessa tal escola a gente é apresentado para mais alguns clichês, ou melhor, mais alguns tópicos. O rival, o esquentadinho e o emo. 3 tipos de personagens que são praticamente essenciais em um shonen. Tanto que alguns desses personagens acabam pegando mais de um desses papéis. Por exemplo, o Bakugou, que é um rival esquentadinho. Pode, a gente tá no, acho que no episódio 10 dessa merda e você não se importar com nenhum personagem, né? Cara, tirando o protagonista, do protagonista, que ele... Cara, o burro... É que o burrinho, ele é muito bom, ele é muito identificável. O burrinho, ele é muito identificável. Tá uma porrada de... O que pode o protagonista e a obcecada lá ser os melhores personagens da obra, velho. Não faz sentido. Não faz sentido. A segunda melhor personagem ser a menina obcecada por cuidar de homem, ser a segunda personagem melhor da obra, já mostra o quão ruins são os outros personagens. Um personagem tão raso, bobo, uma escada com mínimo de carisma, ser o segundo. Pra mostrar que todos os outros estão lá PQP. Olha, mas ela é tão básica. Assim, sabe por quê? É muito provavelmente porque ela é boa. Porque ela é uma escada. Só. Ela é uma escada. E como ela tem uma função e ela cumpre bem essa função, eu acabei gostando dela. Porque ela foi apresentar. Ó, ela teve uma antecipação, uma construção. Ai, que ar de pureza estranho, dado até o próprio contraste da aparência dela na verdade ser uma mulher durona, mas que quer cuidar, uma mulher que luta forte, uma lutadora, porradeira, pele grossa, mas que quer mimar você, que só esse leve contraponto, essa leve dissonânciazinha tornou ela, dado ao mar de merda que é essa obra, o ponto fora da curva. Porque, ali, mas sacanagem, pega o outro lá. O que foi usado de ponte por ela. O que ele tem disso que eu te falei? Não, ele não tem uma antecipação. Porque a gente olha pra ele e pensa, esse cara é o medroso. A dissonância é o quê? É que não é só medroso, ele também é germofóbico. Essa é a dissonância. A outra não. A outra já tinha aquele olharzinho, tal. Aí ela já se mostra meio coisinho que já dá esse ponto. Olha que bizarro. Yuno, que é um rival emo. Aqui em Togen Anki, a gente tem o Kiriyama como emo, o Yaoroshi como o esquentadinho e o Kugasaki como rival. Rival esse que bebe... Aqui em Togen Anki, a gente tem o Kiriyama como emo. Emo o quê, pô? Que emo o quê, pô? Esse aí não é emo. Yaoroshi. Nossa, isso aqui, puta que o pariu. O último episódio focou nele. Vai se ferrar. Os personagens vêm do nada e vão para o nada, mano. E o problema é a construção dessa bosta, mano. É uma obra que parece que tá contando que você tá com o cérebro derretido pra gostar dela. Desculpa se você gosta, mas eu não consigo. Não tem construção, não tem antecipação, não tem consequência ativa, não tem desenvolvimento de ânima. Bate. Como o esquentadinho e o Kugasaki como... Tem ressonância temática. Como rival. Rival esse... Não, esse aí é o rival emo. O outro lá é o rival esquentado. O outro lá é o maníaco. E o outro lá é o covarde. Acho que ele não... Deixa eu ver. Tem 10 dias. 10 dias só é um episódio. Aí não deve ter chegado até onde eu tô. Mas pelo arquétipo deles, no terceiro episódio, quando eles aparecem, você já sabe. Esse que bebe um pouco das outras duas personalidades, porque além de ter aparência de boy, ele também é bem arrogante e grosso, como um bom Sasuke tem que ser. Na verdade, seria como um bom Vegeta tem que ser. Ai, de novo não. Na escola, a gente também dá de cara com as primeiras personagens femininas apresentadas no anime. E com personagens femininas e anime na mesma frase, você logo consegue ligar os pontos e chegar no nosso quinto tópico. O eti extremamente exagerado. Isso também é algo muito... Terceira melhor coisa do anime. Mas continua sendo um lixo. Sim, continua sendo um lixo. Mas é a terceira melhor coisa do anime. Porque, sério, Lê? Sério, sabe por quê? Tem que ser... Eu consigo admirar a coragem desse cara de pau de fazer isso aí. É muita coragem.
Ou melhor, não é nem coragem. Eu consigo admirar a cara de pau desse cara. Mano, a minha obra é tão ruim. Ela tem tão pouco apelo que eu vou apelar aqui, foda-se, porque não vai ter mais nada. E só por ele ter essa cara de pau, o que se manifestou foi minimamente interessante. E acho muito engraçado a gente ir com esse padrão de corpo real, porque a autora de Gato Chakuta faz as personagens absurdamente magras, quase com anorexia. Quase com anorexia. E pelo contexto dado, é simplesmente porque ela gosta desse tipo de coisa, tem um negócio de moda, tipo, sei lá. A mulher lá. É mulher de Gato Chakuta? Ou é homem? O autor de Gato Chakuta, autora, a Tora de Gato Chakuta tem lá. Então a gente tem. Olha o paralelo. Vamos dizer, vamos simplificar. Temos ela fetichizando corpos reais extremamente magros e outro fetichizando corpos extremamente hipergâmicos. Absurdamente hipergâmicos. Olha que loucura de como as coisas se trabalham. Olha o ponto, né? Olha o ponto. E mesmo assim, ainda, tipo, de você gosta. Por quê? Sabe por que você gosta lá? Primeiro, não tá em signos que você gosta ou de que você acha que as pessoas gostam. Mas tem gente que é tentar naquilo dali, tá? Então, tipo, não é você o único validador do sentimento da técnica da arte. Mas vamos simplificando. É aquilo, tipo, é bom porque eu gosto, é ruim porque eu não gosto. Não, esse é o ponto aqui. Tanto que o eti exagerado dessa obra não existe. Não existe eti exagerado. As personagens só existem de maneira mais hipergâmica. Não tem zoomzinho, não tem nada. Não, o eti não é exagerado. As personagens só são mais hipergâmicas. Só. O problema tá na síndrome do mesmo rosto, das personagens têm pouca personalidade, mas aí você coloca, beleza, síndrome do mesmo rosto. Os homens têm. Personalidade de porta. Os homens têm. Então, o eti não é o problema. É a escrita. Às vezes o eti é a única coisa que tornou as personagens minimamente alguma coisa. Mesmo que um viés de foco pra Gunner, pra adolescentezinho cheio de hormônio, ou simplesmente é o único viés de foco positivo que a obra tem. Tanto que eu duvido você, sei lá, se você pegasse algum viral dessa obra, vai ser algo ou das mulheres, que é a única coisa minimamente decente da obra, ou da luta da compressão de ar, que foi a única coisa decente. Ou aquela cena Ed da metralhadora de sangue. Acabou. 4 cenas em, sei lá, 10 episódios. Cenas de, sei lá, 30 segundos. Temos 2 minutos de coisa minimamente decente no resto. O resto tudo é 200 minutos. E cadê os outros? Caralho, cadê os outros minutos, pô? Os 190 minutos de coisa. Tinha que ter alguma coisa, pô. Muito comum nos shonens, principalmente porque são obras, em sua maioria, feitas e direcionadas para o público adolescente e masculino. E não há nada mais pervertido do que a mente de um fedelho passando pela adolescência. Então, esse tipo de coisa é extremamente amável. Por exemplo, essa personagem aqui, ela teve uma piadinha com a roupa dela, tal. Achei interessante, achei o foda-se. Tipo, tá, para aquilo que eu te falei que quando você tá na escuridão, alguns lampejos vão ser os mais brilhantes, mesmo ainda sendo lampejos. Mostra, tipo, ela ser assim. Tem mais motivo do que o esquentadinho. Tem mais motivo. Motivo simples, tá, gente? Não tô falando que só porque tem mais motivo você é obrigado a gostar. Tô falando de construção do que a obra fez. Ela ser assim, em quesito de quantidade de técnica, sem qualidade, porque ninguém tem qualidade nessa obra. Então, tipo, aqui é 0.1 de ponto. Por ela ter 3 motivos, é 0.3. O resto é tudo 0.1. Aí isso aqui se torna melhor do que os outros personagens, do que a cicatriz, do que aquela frase Ed, entendeu? Pelo público-alvo da parada. Eu não passo pano pra esse tipo de coisa de maneira nenhuma, independente da obra. Até meu anime favorito tem isso e eu acho ridículo. Sem falar que isso aqui não é só disso. É problema seu. Desculpa, vou ter que ser grosso. Eu vou ter, tipo, eu achar ridículo. Tipo, não tem um ponto na neutralidade. Eu sempre vou bater nisso. Bom, por quê? Então não importa. Então, se você sempre vai achar ridículo, não tem um facilitador qualitativo. Não tem quem erra mais, erra menos, quem consegue ser neutro, quem acerta mais e quem acerta muito. Então você tá condenando o uso, não a sua construção. Entendeu qual é o ponto? Então, caralho, você tá falando isso aqui? Tô dando só pra ser assim. É tipo você olhar pra uma pessoa dançando no metrô e achar aquele estranho, porque não é local de dançar pro metrô. Entendeu qual é o ponto? De que o que você tá falando não é pra ter isso na obra. Aí quem é que. É você que manda? É você que manda? Aí tu tá colocando o que essa obra faz, as piadas que essa obra, que Anki fez, essa bossa fez, com a piadinha do Midoriya não saber lidar com mulher e ser esse nerdola que ele é de, tipo, chegou perto de uma mulher, ele trava porque ele não tem nenhum tipo de malícia, vulgo, capacidade de lidar com o sensual feminino.
É a mesma coisa. Caralho, é nível. Eu acho muito freira, sabe? É tipo, você tá condenando o seu libido. Aí uma obra feita, ela tem aí uma obra que é feita pra pensar no seu libido com uma piada. É comparado a Tolkien. Tipo, eu não gosto disso. Eu não sou tipo, ali, eu sou obrigado a gostar? Não. Mas é diferente de. Sei lá, acho ridículo. Sabe, tipo, isso é ruim porque quem gosta disso daqui é patético. Aí você sai do âmbito de análise artística, de análise de intenção, de análise de técnica ou de análise de conexão humana para um moralismo barato, conservador, religioso, idoso, progressista, lá que a foda-se. Entendeu? Qual o ponto aqui? Tipo, eu não gosto. Cara, o seu eu não gosto, foda-se. Você tá certinho. Você não tem que gostar mesmo, não. Você não tem que gostar. Ninguém é obrigado a gostar. Mas é diferente. Então, se você não gosta, você não vai ter então a capacidade de falar quando é bem feito ou é mal feito, para entender os apelos. Extremo mau gosto, mas também um exagero sem necessidade alguma. Enfim, pesado. Acho ridículo. Sem falar que isso aqui não é só de extremo mau gosto, mas também Mau gosto, sem necessidade, é literal a única luta minimamente engajante na obra inteira. Mas ainda é uma merda. Sim, mas entre o 0 e o 1, ainda há um comparativo. 0 é maior que o 1. Entendeu qual pontinho? Tipo, exagero e sem necessidade. Desde quando exagero e necessidade é qualquer tipo de qualitativo de bom? Ah, então o Jojo é ruim. Goku gritando é ruim. Não, mas. Não, o exagero tem necessidade. Não, quando você passa de necessidade, tudo aquilo que não avança a trama já não tem. Já não é necessidade. Ale, mas existem complexos de necessidade. Existem. Mas quando você coloca o exagero e necessidade, o exagero é uma necessidade para mascarar a qualidade de escrita. Já temos uma necessidade nesse exagero. É uma forma de apelo exagerado. Então, literal, esse exagerado tem uma necessidade, às vezes maior, no sentido bruto de qualitativo 1, qualitativo 2, do que muitas obras que colocam monotemas. Sim. um exagero sem necessidade alguma. Enfim, pesar o clima, né? Bora pro próximo tópico pra quebrar esse gelo todo. Um arco de O pessoal foge, né, desse tipo de debate. Eu entendo, é porque o pessoal tenta ser moralista, tenta colocar algum tipo de construção, porque se a pessoa não gosta, simples, eu não gosto de terror. Se eu não gosto de terror, eu não assisto, e quando aparece uma cena de terror, eu tô cagado, cobrindo meus olhos. Como eu vou saber se uma cena de terror é bem feita ou mal feita? O que eu sei de terror bem feito ou mal feito, eu nunca assisti. Eu experienciei, me disseram. Então isso acaba acontecendo o quê? As pessoas tentam racionalizar ou argumentar em algo extremamente pessoal que talvez só ela sinta. Se você é uma pessoa que sente que, cara, animação não é espaço para teu sexual, para teu sensual. E se for ter, tem que ter 1 milhão de motivos para eu aí abrir meu coração. Tranquilo, eu também sou assim. A segunda temporada de Sonic Big Squadol tá anos-luz da primeira. Tão acima da primeira que eu estou vendo a primeira melhor, porque o que foi feito na primeira está sendo resgatado na segunda. Delícia. Mas aí, de novo, a gente não foi para gosto pessoal. Então, se você tira desrespeito, sem necessidade, cara, eu não gosto disso. Aí você alinha, eu não gostar desse ti exagerado, quando não tem nada de bom, nem vou passar pano para isso daqui, que é o que você fez com o Boku no Hero. Você não gostava de. Você não gosta do Mineta. Mas beleza, eu abstraio o Mineta e essa piada que eu não acho graça, porque a obra tem outras coisas que eu gosto. Cara, tem essa piadinha do Midori aqui não sabendo lidar com o corpo feminino, muito porque ele é um nerdão recluso. Tá, eu não gosto disso aqui, mas dane-se, tem outras coisas aqui. O seu passar pano, o passar pano seria, aqui é bem feito e aqui não é bem feito. Não, você não precisava ter falado isso, ela só ter falado, cara, eu não gosto, em obras que eu gosto. Imagine uma obra ruim disso daqui. Olha o ponto. De exame. Outro carimbo do gênero. Os personagens participam de um exame ou torneio onde são forçados a lutar uns contra os outros pra mostrar suas habilidades. Esse tipo de arco pode ser muito bom pra desenvolver personagens, mas em Togen Anki ele acontece logo no início, sem que a gente saiba de nada sobre os tais personagens, além dos seus nomes. Não é torneio não, é classificação. É um pouquinho diferente. Segunda temporada de Sakamoto tem isso daí. Olha que bizarro. Olha que bizarro. Isso é feito igual Sakamoto segunda temporada. A menininha lá apareceu lá. Apareceu lá, tipo, isso é feito pra. Como a situação é tensa e as emoções dos personagens, dado a tensão, é mais aflorada, você tende a gostar mais de personagens com menos desenvolvimento. Por causa da tensão, por causa do objetivo em comum, por causa das alianças e blá blá blá. Sakamoto fez na segunda temporada. Essa bosta fez na primeira temporada, no primeiro arco, no mundo que a gente nem entende ainda.
Vai se ferrar, velho. É tipo o Exame Chunin tá no terceiro episódio de Naruto. Sem todo o arco. Ai, velho, o cara pega a técnica e só joga. Vai se ferrar. Nomes e suas aparências. E como se não fosse o suficiente, o arco não é Parece só uma fanfic, mano. Agora que eu parei pra pensar, essa bosta parece uma fanfic. O cara pegou... Não sei se... É porque como é uma obra comercial, talvez não seja o que o cara gosta. Porque quando a gente vê na sexualização, quando é o que o cara gosta, tem um mínimo de qualidade a mais. Mas eu acho que é só o check-yes de... Mano, o que tá fazendo mais sucesso? Joga tudo. E reza. rushado e cortado pela metade, mas também consegue a proeza de desenvolver 2 personagens. 2. Esses 2 personagens, juntos com o Shiki, poderiam até me fazer levantar um outro tópico, os chamados Power Trios. Mas um desses 3, curiosamente a garota, é apresentada, mostra os seus poderes e some logo depois do exame. Então, eu não sei exatamente qual vai ser o fim disso aí. Como nosso último tópico, eu trago um que eu posso falar com certa propriedade, porque é um arquétipo dos shonens que realmente me fascina. Um vilão cruel com traços delicados. A lista de personagens desse tipo não é curta, e eles existem justamente pra causar estranhamento em quem tá acompanhando a obra. Um ser extremamente mau, que faz coisas absurdas e que, ironicamente, possui uma aparência mais inocente ou frágil. Só que ver essa cartada sendo jogada pela milésima vez em um anime já cheio de clichês, fica cansativo. Ai, pegou errado, viu? Pegou errado. Não. Aí, não é que ele é delicado. Ele é uma pessoa humana que age de maneira animalesca. Ele age de uma maneira antiética. Ele é um monstro, mas as suas ações parecem as mais humanas. Qual a diferença do... Ele não parece perigoso. É que ele não é... Você não sente ele ser perigoso. Você sente ele ser dissonante. Tipo, não é que não, você já sente pela postura de gangster, que é uma das pontas dessa obra. Você sente, ele é perigoso, mas o perigo que ele se manifesta é dissonante. Igual o poder que ele tá lá usando o cadáver do cara como marionete. Você acha, meu Deus, não. O cara fala, não, você tá falando, pô. Ele pediu pra fazer assim. Por que ele? Porque isso aí tá sendo construído pra dissonância. Eles não são maus, eles estão matando o mal, sabe? Ele tá desconstruindo os demônios. Puta que pariu! Ele tá desconstruindo os demônios, desconstruindo o herói, blá 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 blá, né? Qualidade narrativa pra fazer essa bosta não tem. Até mesmo para pessoas que curtem esse tipo de coisa como eu. No fim das contas, Togedemain não é só ruim porque repete clichês. Ele é ruim porque parece acreditar que enfiar todos eles no liquidificador automaticamente gera um bom shonen. Mas o resultado final não passa de uma mistura sem gosto, sem identidade e sem propósito. O que separa os memoráveis dos esquecíveis é a forma como esses clichês são trabalhados, inventados ou pelo menos apresentados com um certo vigor que prenda quem tá acompanhando a obra. Togedemain, por outro lado, só copia sem entender o porquê das coisas funcionarem. Ele tem clichês por ter clichês, e é justamente aí que mora o tédio. No fim, em uma temporada com tantos animes bons, Togedemain acaba se destacando, mas justamente por destoar demais em termos de qualidade, se comparando aos outros lançamentos, sendo um verdadeiro tutorial de como não se fazer um shonen. Mas e vocês, o que acharam de Togedemain? Pelo menos nesse sentido aqui é exatamente isso mesmo. Concordam? Discordam? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Só, por favor, sejam educados, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve e se for do seu interesse, você também pode assinar ou seja membro do canal. Nossa meta dos 20k tá quase sendo realizada, rapaziada. Muito obrigado pelo apoio de vocês e eu continuo contando com a sua força. Eu acho que esse anime, ele é a mistura quase que perfeita do eu não sei escrever com eu não sei animar, né? Aí eu vou ser cruel, desculpa autor, desculpa equipe, é um autor que não sabe escrever uma obra junto com uma equipe que não sabe fazer uma obra, né? Porque eu já vi obras com premissas e estruturas piores que Togedemain. Quando vieram pro anime, o anime basicamente consertou o anime inteiro. E eu já vi obras extremamente boas, que só porque vieram pro anime foram completamente... Aquele do martelo que eu citei da última vez é um exemplo, acho que nesse sentido, super crasso. Eu tenho certeza que você já viu vários animes com premissas interessantes. Então, fica... Eu não sei aonde está o maior o erro. Então eu vou dar a pedra nos dois. Tá, muito obrigado. Desculpa se eu fui chato. É que eu sou assim mesmo, é a vida. E Franquini, desculpa usar o seu vídeo pra desabafar um pouquinho, porque ô obrinha ruim, cara. Ô obrinha ruim. A gente só discordou do Eti, mas aí é a sua sensibilidade para Eti e vem a minha sensibilidade para Eti, né? É aquilo tipo, a única... Lê, você acha que é neuroactivation, né? Na questão de você gostar dessa personagem? Sim e não. Sim, mas eu sinto isso de vez em quando, então não é arte. É literalmente porque ela é a personagem secundária mais bem escrita mesmo. Ela é a poesia dissonante que não só, mas faz sentido. Porque ela é realmente uma dissonância. E o resto, só por ela ter duas características, tornou ela minimamente interessante. Então não acho que é só neuroactivation, não. Né? E é tão pouco a se admirar dessa obra que é algo mais bobo e banal que a gente tem em qualquer obra. A gente tem qualquer obra, se torna o mínimo. E ainda torna essa obra não um ruim pra burro.